Amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz e com a graça do nosso Deus, do nosso Cristo. Fui impelido pelo Espírito Santo em ministrar um breve estudo, um breve alerta à igreja do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. E eu gostaria que os irmãos atentamente ouvissem essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que nos envolve, é uma palavra que se aproxima de nós e que se faz latente a cada segundo, a cada milésimo. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Estas 10 virgens aqui, amados irmãos, é a igreja de Cristo. Virgem significa aqueles que não se contaminaram, mas aqueles que se separaram, aqueles que se preservaram para Deus. Aqui não está falando de mundanismo, aqui não está falando de paganismo, aqui não está falando de ímpios, aqui não está falando de pessoas que estão fora do Evangelho de Cristo. Aqui está falando da própria igreja. As 10 virgens é a própria igreja que o Senhor comprou com o seu sangue. E a igreja vai ao encontro do esposo, vai ao encontro de Cristo. Verso 2: E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Irmãos, 5 prudentes e 5 loucas. Mesmo dentro da igreja de Cristo, o corpo vivo dele na terra. Igreja não é um templo, irmãos. A igreja de Cristo é o corpo, ou seja, o corpo de Cristo é a completude de todos os cristãos. E cada membro do corpo no que diz respeito à individualidade de cada um. Nós não somos a igreja, nós somos membros dela, nós fazemos parte dela. Onde estiver 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente. Nós fazemos parte da igreja, porém somos membros dela. E mesmo dentro da igreja de Cristo, irmãos, tem 5 que são loucas, tem 5 que são insensatas, tem 5 que não estão perfeitamente nos moldes ainda de Cristo, são loucas. Oh, amados, quem se enquadrar aqui nesse loucas, volta a ser prudente, volta a ser prudente na sua essência, porque o tempo tem se acabado, irmãos. O tempo está se abreviando. Vamos ser as 5 prudentes. Discorramos a história. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite, irmãos, significa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite na nossa vida. Tem pessoas que acham que um pouquinho de pecado, que um pouquinho de fermento, que um pouquinho de impureza, que um pouquinho de chocarrice, que um pouquinho de parvoíce não vai dar nada. Que uma manchinha na roupa branca não vai dar nada. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento levará toda a massa, irmãos. Então, o Espírito Santo, o azeite sempre está na vida das prudentes, aonde as virgens prudentes, os cristãos prudentes vão, eles levam consigo o azeite, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que os move, é o Espírito Santo que os guia, é o Espírito Santo quem os ensina, quem os instrui, quem os orienta. É o Espírito Santo. Sempre levem o azeite consigo, porque é com azeite é que o Senhor irá nos reconhecer como virgens. Porém, no verso 5 diz assim, E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, irmãos, fala que Jesus vai vir, mas ele não vem. Quanto tempo faz, irmãos? Tal. Então, elas cochilaram.
Ou seja, nós não sabemos a hora que ele vai vir. Nós não sabemos quando ele vai vir. Então, muitas situações na vida cristã, a vida cristã entra num ostracismo, ela entra numa situação vagarosa. Mas o Senhor não vem, tal. Mas isso, na verdade, é um teste para a nossa fé. Isso, na verdade, é uma forma de provação da nossa fé, para vermos se estamos firmes, se estamos fiéis. E mesmo nas fases difíceis, porque esse tosquenejar, esse cochilar também tipifica as fases difíceis da vida, nós não podemos e não devemos abrir mão do azeite. Verso 6: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Irmãos, as loucas, elas queriam roubar o azeite das prudentes. Hoje nós compartilhamos o Evangelho, mas vai chegar tempos, vai chegar horas que não vai poder mais ser compartilhado. Vai chegar horas que esse Evangelho vai ser proibido. E quem não tem o azeite, como que vai fazer? Como que vai fazer? Irmãos, o tempo chegou. O Senhor está aí batendo na porta. No livro de Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvirdes a minha voz e abrirdes a porta, eu serei contigo e ele será comigo. Ou seja, eu vou fazer uma festa na vida dele. O tempo de se arrepender é hoje, irmãos. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de se arrepender, o tempo de se voltar para Cristo é já. Salmo 68 diz que o nome do Senhor é já. É hoje. E tem gente que não vai conseguir entrar porque não vai ter o azeite. Continuemos com a palavra do Senhor. 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Irmãos, tem gente que acha que vai dar tempo. Tem gente que acha que fala assim: não, mas eu vou ter a última chance. Não, Deus é misericordioso. Não, Deus conhece o meu coração. Irmãos, tome cuidado com isso. Isso se torna uma desculpa para o pecado. Tem gente que acha que lá, quando ficarem escutando que Cristo vem, ali eu vou dar jeito de encontrar o azeite. Ali eu vou dar um jeito que o Espírito Santo entre de novo na minha vida. Irmãos, acordem. Acordem, porque tem gente que está sem o azeite. Acordem, porque tem gente que está sem o Espírito Santo. E o Senhor está batendo na porta para vir, e a qualquer momento Ele pode chegar. E no verso 10, diz que enquanto as loucas foram comprar o azeite, o Senhor veio e a porta se fechou. A porta se fechou. Hoje a porta está aberta. Hoje a graça está disponível a todo pecador. Mas vai ter uma hora que a porta vai se fechar. Porque o Senhor é misericórdia, mas o Senhor é justiça também. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Abre-nos. Porque acharam que o Senhor iria dar aquela última chance. Aquela última chance. Mas Deus já havia dado muitas outras chances. E eles recusaram todas elas. Nós não sabemos, mas a tua chance hoje pode ser a última. Nós não sabemos. Verso 12. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Mas como assim, irmão Lucas? Mas Deus não conhece? Deus não conhece todas as coisas? Deus não é onisciente? Irmãos, aqui Cristo entrou numa outra esfera. Quando ele diz que ele não conhece, é porque elas se tornaram estranhas para ele.
Quem não tem o Espírito de Cristo é um estranho para Deus. É como se Cristo perguntasse assim, quem é você? Você não é dos meus, você não é dos tais, você não pertence ao meu povo, você recusou o meu sacrifício, você me negou quando você abraçou o pecado. Quantas vezes eu te dei chance, quantas vezes você viu a porta aberta e você não quis entrar, quantas vezes você me negou indiretamente. Verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos, irmãos. Pode ser quando eu encerrar essa palavra, ou pode ser daqui a algum tempo, e nós sabemos que esse tempo é um breve tempo. É um breve tempo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, que antigamente Deus falou com os pais pelos profetas, mas hoje Ele fala conosco pelo Filho. Deus fala conosco pelo Filho, e o Filho é o Verbo encarnado, o Verbo é a palavra. Deus fala conosco pela palavra. Quem busca revelação, quem busca profecia, quem busca achismo fora da Bíblia, irmãos, cuidado com isso. Se você quer ouvir Deus falando com você, abre a Bíblia, peça a Deus para lhe dar uma palavra, porque certamente Ele lhe dará. E olha o que diz Hebreus 1, que eu citei para vocês. Nestes últimos dias, Deus tem falado conosco pelo seu Filho. Então eu espero aos amados irmãos que essa palavra tenha falado com os irmãos, porque tem falado muito comigo. E Deus me impeliu em compartilhar com os amados irmãos. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.